Daqui a pouquinho, Recopa Sul-Americana, pré-Libertadores, Campeonato Brasileiro, Mercadão da Bola, Champions League, playoffs acontecendo. Mais um caso de racismo lamentável contra ele, Vinícius Júnior. E ele responde com futebol, com golaço, mas as pessoas não mudam a mentalidade, né? E é crime. Seguinte, quero falar de coisa boa também, e é com eles, Cicinho, Edu Dracena e Ronaldo Giovanelli, aquele bom dia geral por aqui. Cicinho, eu tô observando, conversando com amigos, colegas, uma empolgação extra com o São Paulo nesse momento, hein? Bom dia pra você, o time tá fazendo boas atuações, Caleri voltou, tá melhorando. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. E se você conversou com esses amiguinhos e eles são são paulinos, provavelmente estão como o Cicinho, feliz da vida, empolgado e confiante. Então, o tricolor é isso aí. O momento é muito bom do São Paulo, aí conta, né, com a presença desses grandes jogadores que passaram um bom tempo machucado. Então, é o São Paulo em evolução e deixando o torcedor empolgado, assim como o Joe. É, tô percebendo. Ronaldo Giovanelli, bom dia pra você. Lembra que antes da Supercopa do Brasil tinha um favoritismo pro Flamengo e aí você veio aqui no programa e disse, podem me cobrar. Não sei se foi bem desse jeito, mas garantiu que o Corinthians ganharia o título e ganhou. Agora você garante pra fiel corintiana que o Timão vai vencer o Atlético Paranaense? Olha, que beleza, bebida, Renata. Bom dia você, bom dia esses cavalos. Se o Cicinho... Já na contra a parede, de cara. Mas eu tô acostumado com pressão. Era bebida. paredão, né? Se o Cicinho que não ganhou nada tá animado, imagine quem ganhou, bebida. Sim, o futebol é gostoso por causa disso. Agora, que vai atropelar o furacãozinho, vai, com certeza. E não sei se o Memphis vai jogar de centroavante, se ele vai jogar... Mas que ele vai fazer um estrago no furacão, com certeza ele vai. Ó, estão dizendo por aí, Edu, que parece que John Arias pode estrear, nem que seja alguns minutos no segundo tempo, contra o Capivariano no Campeonato Paulista no sábado. Será que a torcida já vai ter esse privilégio logo no Paulistão? Bom dia, Edu. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Como dizem por aí para alguns, que o ano só começa depois do carnaval. Feliz ano novo, né? Então, feliz ano novo. Feliz ano novo. Mas olha só, a expectativa é muito grande para que o John Arias possa estrear com a camisa assim do Palmeiras, Renata. Até porque, de repente, ele ficando no banco para ir sentindo, ver o ambiente como que é, porque ele vai ser muito importante e fundamental para a equipe do Palmeiras. E quem tem uma sombra chamada John Arias tem que jogar mais também, vai ter que dar vida. Né, Ronaldão? Crise, né? Pode dar uma crise. Tá movimentado esse tal de futebol. Tem pré-Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Liga dos Campeões da Europa, tem Recopa Sul-Americana, Flamengo e Lanús, Lanús e Flamengo. Tá demais, hein? Já já tudo isso e as notícias do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos e por aí vai, hein? Bom, sabe aquele jogo que você começa apostando no resultado e quando vê, já tá palpitando em escanteio, cartão e até quem toma bronca primeiro? Pois é, amanhã vai rolar jogão pelo Brasileirão. Atlético Paranaense versus Corinthians. Jogo grande, os dois times brigando pelo resultado para subirem na tabela, clima quente. Quando o clima esquenta, opção de palpite é o que não falta. E falou de palpite, a Novibet entra em campo. Na Novibet, você não fica preso só no quem ganha ou quem perde. Você pode palpitar com gols, arriscar nos escanteios, chutar nos cartões ou até quem vai marcar. Ou seja, o jogo é um só, mas as possibilidades são quase infinitas. Então, já faz o seguinte, entra agora na Novibet, escolhe o mercado que mais combina com o seu jeito de torcer e faz o seu palpite para esse jogão. Não fique de fora. Na Novibet, o jogo começa antes do apito. Aponte o celular para o QR Code ou acesse novibet.bet.br. Aposte com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos. E agora é o seguinte, vamos fazer um monte de gols por aqui, mostrar tudo isso. Nos playoffs da Liga dos Campeões da Europa, o Galatasaray goleou a Juventus, o Borussia se deu bem diante da Atalanta e
E teve jogo entre franceses, o PSG venceu. E ainda, Copa do Brasil, minha gente. Muita coisa acontecendo, pré-Libertadores. Tudo isso pra você, se liga. Liga dos Campeões da Europa, jogos de ida dos playoffs e o Mônaco em casa chegou a abrir 2-0 sobre o Paris Saint-Germain, 2 gols de Balogun. Um de cabeça e o outro aproveitando passe em profundidade de Akliush, tudo em menos de 20 minutos. Na sequência, após desperdiçar um pênalti sofrido por Kvaratskhelia e que Vitinha parou em Philippe Con, finalmente a reação do time do técnico Luiz Henrique. Mas também só depois da substituição de Dembélé machucado por Doué, justamente os dois que no momento brigam dentro e fora de campo pela posição. O próprio Doué recolocou o Paris no jogo 2-1. O empate veio ainda antes do intervalo, Con soltou a batida de Doué e na sobra Hakimi não perdoou. Na etapa final, completando a linha de passe, Doué novamente 3-2 PSG de virada e as duas equipes decidem quem avança às oitavas semana que vem no Parque dos Príncipes. Na Turquia, o Galatasaray não perdeu tempo e fez 1-0 para cima da Juventus numa roubada de bola na área com finalização de Gabriel Sara e São Paulo. Os italianos igualaram no minuto seguinte, rebote do goleiro Çakir na cabeçada de Kalulu e o holandês Koopmeiners completou. Com assistência de McKinney e uma bomba, o próprio Koopmeiners se responsabilizou ainda pela virada da Juve. Os turcos não desanimaram e na defesa parcial de Gregório, Noah Lang tratou de deixar tudo igual novamente 2-2. E dali em diante só deu o Galatasaray. No levantamento de Gabriel Sara, o colombiano Davinson Sanches aplicou o vira-vira. Noah Lang, que já tinha deixado um, aproveitando a roubada de Osimhen, marcou o segundo dele e o quarto do time da casa no jogo. Osimhen também foi o ladrão no lance que definiu o placar, Sacha Boey 5-2 e o Galatasaray tem uma vantagem de 2 gols para o duelo de quarta que vem em Turim. Ainda pelos playoffs da Champions, o Borussia Dortmund, na Alemanha, bateu a Atalanta com destaque para Guirassy. O atacante de Guiné deixou dele em jogada aérea e depois completou a atuação com um presente para Bayer. 2-0 e o Dortmund pode até perder a volta na Itália por 1 gol de diferença. Da Europa para a América do Sul, jogos de ida da segunda fase da pré-Libertadores. Na Venezuela, deu cara bobo contra o Roche Pato do Chile, 1-0 com a marca de Tortoleiro. Em Montevidéu, o Independiente de Medellín deu início aos trabalhos frente ao Liverpool com Francisco Fidrizeviski já no segundo tempo. Santiago Estrasorier, de cabeça, levantou a torcida uruguaia no estádio Alfredo Vera. Só que quando 1-1 parecia definido, numa disputa no alto com o goleiro, Rayen Palacios levou a melhor. Bruno Arleu de Araújo chegou a invalidar o lance por falta, só que no VAR mudou de ideia, 2-1, e o Independiente de Medellín pode até empatar terça que vem na Colômbia. E para fechar, em Pedro Juan Caballero, divisa com Mato Grosso do Sul, o Sporting Cristal peruano do técnico Paulo Autuori saiu na frente do 2 de maio, de pênalti, e Yotun Esvasco 1-0. Os mandantes paraguaios empataram no cruzamento de Wilson Ayala, Cáceres de cabeça entre dois zagueiros 1-1 e chegaram também a virar o jogo de maneira instantânea na infelicidade do brasileiro Cristiano, gol contra. Na batida de fora da área de Tavara, que o goleiro Ángel Martínez se atrapalhou e mandou para dentro, o Sporting Cristal evitou a derrota 2-2 e a volta será em Callao, no Peru, na próxima terça-feira. Muito bem, Gabriel Sara deu um chora-coração, Cicinho, porque ficou pouco tempo no São Paulo, não é? Aí sai da Inglaterra, vai para a Turquia e ontem um jogaço. Em algum momento estava 2-1 para a Juventus e aí o Galatasaray foi lá e conseguiu o resultado com um gol e assistência dele. Exatamente, Renata. E ele é um maestro, né? Ele é um maestro, ele que está regendo aí esse time do Galatasaray nessa retomada, né, do futebol turco. Conversei com alguns amigos turcos que falam muito bem do Gabriel Sara. Diz que até para a próxima temporada vai ser muito difícil o Galatasaray segurá-lo, exatamente pelo interesse de outras equipes que vem jogando muita bola. É o principal jogador do Galatasaray, time na qual tantos brasileiros aí fizeram história e ele vem escrevendo a sua e ajudando o Galatasaray nesse primeiro passo importante aí na Champions. Muito bem, já o caso Vini Júnior fez golaço, o Real Madrid venceu o Benfica por 1-0 e o Vini mais uma vez sofreu racismo, dessa vez vindo dentro do campo, veio de um companheiro de trabalho do Benfica
que negou as acusações. Mas a UEFA já abriu uma sindicância para investigar o que aconteceu de verdade. Vamos falar já já. Agora o assunto é Bragantino e São Paulo. Jogo de Série A, mas é pelo Campeonato Paulista. Vale vaga na sequência da competição, duas equipes fortes e o São Paulo em alta, subindo. Lucas, Luciano e Caleri. Trio que simboliza o torcedor e que finalmente consegue embalar o tricolor. Depois de tantas lesões, Caleri fez gol nos últimos 4 jogos, marca que só havia alcançado uma vez no clube lá atrás, em 2016. Ao todo, o argentino tem 6 bolas na rede no ano. Luciano marcou 3 e deu 2 assistências, enquanto Lucas fez 2 e deu passe para mais 1. Ou seja, os 3 participaram de 14 dos 16 gols são paulinos na temporada. Os 3 atacantes estão num momento muito legal, que estão bem, que estão crescendo, que se encontram bem entre eles e colocam pressão na estratégia para utilizar. Trio decisivo e incrivelmente pouco utilizado. Desde que Lucas chegou em agosto de 2023, o São Paulo fez ao todo 172 jogos. E os atacantes começaram juntos, como titulares, em apenas 31. Números baixos, aproveitamento alto. Atuando desde o começo das partidas, Lucas, Luciano e Caleri têm 18 vitórias, 7 empates e só 6 derrotas, com aproveitamento de 65%. Os gols para camisa 9 sempre são importantes. Seja golaço ou de pênalti, tudo vale um. O mais importante para mim era me sentir bem jogando. Era poder fazer as minhas jogadas, era poder dar as minhas arrancadas, driblar, me sentir bem, me divertir em campo. Né? E depois de tanto tempo eu pude fazer isso. Estou muito feliz. Os 3 estão aptos para as quartas contra o Bragantino, adversário que é uma pedra no sapato tricolor desde que foi comprado em 2020. Daí para frente foram 18 jogos entre as equipes e o São Paulo só venceu 4. Em Bragança, o Massa Bruta simplesmente ainda não perdeu. São 5 vitórias do Braga e 4 empates. Agora, se o tricolor avançar para a semi e for o mandante, não vai jogar no Morumbi por causa dos shows da banda AC/DC. Por isso, o Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani, virou uma alternativa já consultada pela diretoria. Porém, qual é o cenário em que o São Paulo pode decidir em casa? Primeiro, tem que vencer o Bragantino no tempo normal, além de torcer por alguns resultados. Novo Horizontino ou Palmeiras precisam ser eliminados e o jogo entre Portuguesa e Corinthians tem que acabar empatado, com o Timão passando nos pênaltis. Mas tem uma segunda possibilidade. Se Novo Horizontino e Palmeiras acabarem perdendo, é certo que o São Paulo vai ter o mando. Agora é virar essa chave, agora é quarta de final, é mata-mata, né? Um jogo só. A gente conseguiu se superar aí nessa fase de grupos, a gente conseguiu dar a volta por cima, conseguiu se classificar, né? Agora é um novo campeonato e a gente conta muito com o apoio do nosso torcedor, que é o nosso diferencial, é a nossa força, para que a gente consiga aí chegar cada vez mais longe e buscar o título. Pela frente, o único invicto no Paulista, segundo melhor ataque, melhor defesa e melhor saldo. Mesmo assim, que venha o Bragantino. O trio está preparado. Agora vamos para a quarta. Agora é trabalhar durante a semana, ver o que a gente errou, para melhorar e, se Deus quiser, a gente passar para a semifinal. Bora. Olha, são 10 jogos que o Caleri participa nessa temporada, já fez 6 gols. Então, a importância que ele tem para o time e a ausência dele no ano passado, o quanto prejudicou o São Paulo. Que aí depois também perdeu o André, perdeu o Rian Francisco. Então, realmente, assim, o São Paulo agora está retomando não apenas o ataque, mas tem um meio de campo muito mais confiável. Deu certo essa dupla Danielzinho e Marcos Antônio. Eles se entenderam bem para marcar, para saída de bola, para organizar também o jogo do São Paulo. E a defesa também parece mais sólida, mais confiável. Então, o problema todo é que é um confronto de Série A, Ronaldão. Temos o Bragantino pela frente, que é uma equipe que não está muito preocupada. Ela vai lá e faz o dela. Mas desde quando mudou o nome, né, parece que o São Paulo não vence lá em Bragança. Essa que é a realidade. E esse time do Bragantino aí, eu vou falar uma coisa para vocês.
contra o Corinthians vira o Bayern de Munique, que eu falei aqui que até o Cleiton ele vira o Neuer. Então eu acho que vai ser um embate aí difícil pro São Paulo, hein? Tudo bem que o São Paulo, o que você falou, agora deu uma encaixada e tal. Mas o Bragantino tem um time que joga junto há muito tempo e tem história jogando contra o São Paulo dentro de casa. Então, não sei não, hein? O Cicinho quebra o olho dele porque ele tá muito animado. Porque o Cicinho, quando tá animado, ele toma taca. Então, eu acho que tudo isso pode acontecer. Porque o São Paulo não vai conseguir vencer o Bragantino lá. Difícil vencer o Bragantino lá. Olha, eu já ouvi falar, e aqui tem 3 ex-atletas que podem comprovar ou não, que jogador gosta de confronto grande, que é aí que ele mostra o talento, a expertise e revela para o torcedor qual é a situação real do time. Então, Cicinho, nada melhor do que já passar por um Bragantino, se o São Paulo conseguir, é óbvio, não é? Porque é um adversário que vinha fazendo um bom Campeonato Paulista, teve uma campanha interessante, mas o São Paulo vive o seu melhor momento desde que voltou à ativa em 2026. Exatamente. E o São Paulo já houve outras ocasiões, Renato, que enfrentou o Bragantino lá, né? E o São Paulo não estava bem e mesmo assim fez uma grande partida. Mas não venceu. Não venceu, Pedro. Mas não perdeu. Mas não venceu. Mas não perdeu. Mas precisa ganhar Então, assim, pra vamos passar. Vai se empatar, vai pra pênalti. Não dá para escolher adversários. E equipe grande, quando vive um bom momento, quando tem a confiança, o que os jogadores mais querem é entrar em campo. Então, acredito que esse seja o fator São Paulo. São Paulo, os jogadores estão vivendo um outro momento. E quando o momento é bom, é essa alegria de jogar. Então, não importa se é Bragantino, não importa se é Palmeiras, não importa se é Corinthians. O que importa é entrar em campo e honrar a camisa. E é isso que o São Paulo vai fazer. Se vai ganhar, é outra situação. Mas o que o São Paulo vai fazer nesse jogo é o quê? Entrar em campo e jogar seu futebol. É o que vem fazendo. Até porque se o Bragantino, por um acaso, passar, ele vai enfrentar outros times grandes de São Paulo também na sequência. Fora de casa. Aí é fora de casa. Pode ser o Corinthians, né? Fora de casa. Pode ser... Palmeiras. O São Paulo pode enfrentar também, se passar pelo Bragantino, pode enfrentar o Corinthians. Então tem que estar preparado agora. Mas não no Morumbi, né? Não, no Morumbi não vai ter, porque vai ter show lá. No Morumbi esquece. Morumbi não. Olha lá. Aí, olha o que vai acontecer lá, bebê. Rock pesado. Acho que até eu vou estar no Morumbi, viu? Mas você vendo assim a referência como um Calheri voltando a jogar futebol, fazendo gols, e ele é um líder dentro de campo, é o capitão, eu acho que isso também acabou influenciando muito a equipe do São Paulo, né? Você vê o São Paulo hoje, muito, como o Cicinho falou, muito mais confiante, um time que o Crespo tá colocando, tirou aquela coisa de 3 zagueiros, aquela coisa... Pô, manteve ali a linha de 4, colocou 3 caras no meio de campo, que pra mim é o coração do time, é o que faz o São Paulo jogar, que é o Marcos Antônio, né, e o Danielzinho. Esses 2 jogadores aí são E o Lucas também, que encaixou bem com esses caras, né? O Lucas levando essa bola, o Lucas retomando a confiança, entrando, né, no ritmo de jogo, e isso tem sido importante para o São Paulo. Bom, agora a gente fala de pré-Libertadores. Tá livre, hein, Ronaldão? Você vê, eu negócio de pré-Libertadores, ele não viu o Corinthians lá, já passou de fase. Mas não é o caso do Bahia, que vai enfrentar o O'Higgins lá no Chile e sem o Everton Ribeiro, um dos principais jogadores que está suspenso. Isso é pra beber isso aí, o Higgins? Não. Rogério Ceni sozinho já disputou mais Libertadores que o Bahia e seu adversário de logo mais juntos. Como goleiro foram 9 edições e aquele título em 2005 com participação pra lá de especial. Como treinador está indo para a 3ª Libertadores. Vai ser a 5ª participação do O'Higgins e também a 5ª do tricolor baiano. Pelo Bahia vai ser a 2ª vez consecutiva de Rogério Ceni. O time fez um treino em Santiago antes da viagem de menos de 100 quilômetros até Rancagua. Hoje, às 7 da noite, vai ser o duelo entre O'Higgins e Bahia, jogo de ida da 2ª fase da pré-Libertadores. Para o confronto, o principal desfalque do time brasileiro vai ser seu capitão e camisa 10. Everton Ribeiro cumpre suspensão automática por ter sido expulso na Copa Sul-Americana no ano passado. Assim, Rogério Ceni estuda opções para a vaga de Everton Ribeiro. Pode ser Eric ou Rodrigo Nestor, e São Paulo. Um provável tricolor baiano para encarar os chilenos vai ter Ronaldo, Román Gomes, Gabriel Xavier, Canu e Luciano Juba. Acevedo, Jean Lucas e Eric ou Rodrigo Nestor. Ademir, Kiki Oliveira e William José.
ou do ex-São Paulo, que confia na liderança de seu comandante para a estreia de logo mais. Libertadores é muito difícil, né? Não só para nós, como para todos. Ano passado também começamos na fase de grupo. Eu acredito que esse ano a gente vai estar mais maduro para essa competição. Sabemos da dificuldade que é, né? Jogos difíceis, a gente tem essa primeira fase aqui, próxima fase também, mas se a gente passar difícil também, fase de grupo, então não tem jogo fácil. O jogo da volta vai ser na quarta-feira que vem, dia 25, em Salvador. Entre todos os times que disputam a Série A do Brasileirão, o Bahia é o único invicto. Depois de 11 partidas entre Série A e Campeonato Baiano, são 8 vitórias e 3 empates. Quem passar do duelo entre Bahia e O'Higgins vai desafiar Tolima, da Colômbia, ou Deportivo Táchira, da Venezuela. O último passo antes da fase de grupos. Por hora, é pensar no desafio chileno. É o que está na mente de todos e, claro, do comandante, a voz da experiência. Edu Dracena, invicto ainda o Bahia na temporada, tem um super desafio, mais pelo fato de estar na pré-Libertadores, ter que passar por essa fase prévia, mas a gente não conhece tanto assim o O'Higgins, não é um time tradicional. A expectativa é que o Bahia consiga nos 2 jogos passar. Sim, Renato, esse O'Higgins, né, que fala, né? Horríveis. O Cici já deu vários nomes aqui. Já fez, o terceiro jogo, vai pro 4º jogo na temporada, entendeu? Então foram poucos jogos para você estar analisando muito bem a equipe, mas a gente sabe que a equipe do Rogério Ceni é uma equipe muito bem montada, apesar do desfalco do Everton Ribeiro, que é o cara que é um maestro no meio de campo, mas a equipe do Bahia já está mais pronta, né, mais preparada e também mais calejada também para esses momentos assim de decisão. Então, eu acredito que o Bahia possa fazer um grande jogo, trazer um resultado importante, até porque não define nada, mas encaminha muito para o segundo jogo, e é o que a gente espera, principalmente o trabalho que o Rogério Ceni está fazendo na equipe do Bahia. Pois é, o Cauli, que agora é de São Paulo, poderia estar fazendo essa função no jogo de hoje. Seria uma opção, não é mais. Ronaldão. Não, Cauli. Você que na primeira rodada do Brasileirão enfrentou o Bahia e perdeu, hein, lá em Santos. O que você destaca nesse time do Bahia? Qual é a arma mais importante que o Rogério Ceni vai apresentar hoje com a sua equipe no Chile? A arma tem nome, é Ademir. Uia! Esse menino, ele, além de correr muito bem, ele quebra a linha, Cicinho. Sabe quando você está empinando pipa, quebra a linha? É ele. Vem na mão e quebra a linha. Você devia correr atrás de pipa, hein? Ixi, Maria, se correr atrás de pipa, pegava todos ainda. Não, eu digo a compactação desse time do Rogério Ceni. Vai fazer falta o Cauli, como a gente estava comentando e você falou muito bem. Achei que você ia falar do goleiro Ronaldo. Não, aí o nome ajuda bastante, claro. Mesmo. Mas a verdade é que o time além de estar muito tempo já com o Rogério Ceni, é um time compactado, é um time que vai sentir a falta do Everton, com certeza. Mas tem esse rapaz que ele é muito rápido. Ele gosta de sambar na frente e bate muito bem com a esquerda, meu. Corre mais que notícia ruim, menina Renata. Então, o time do Bahia pode vir sim com uma vitória. Voltar com um bom resultado de lá. E é o único time da Série A está invicto, né, na temporada. Até agora não perdeu. É verdade, bem lembrado, Edu. E jogou contra o Corinthians, ainda não perdeu. Outro time de Série A também passa pela pré-Libertadores, é o caso do Botafogo, que vai subir bem, hein? 4.000 metros de altitude, enfrenta o Nacional de Potosí. Jogo mais complicado pelas condições até do que pelo próprio adversário. O desafio do Botafogo na Libertadores começa longe de casa e bem acima do nível do mar. A estreia contra o Nacional Potosí, na Bolívia, em uma altitude de 4.000 metros, pelo jogo de ida da segunda fase da competição. É um fator externo que faz que teu rendimento fique condicionado. Também acho que é uma coisa mental. E pensando justamente na altitude, o Botafogo mandou para a Bolívia na semana passada um grupo formado por atletas mais jovens. A ideia do clube era contar com esses jogadores mais adaptados às condições no duelo desta quarta. Além da altitude, o Glorioso entra em campo tentando superar também um momento ruim na temporada. O time vem de 5 derrotas consecutivas e uma eliminação para o Flamengo nas quartas do Campeonato Carioca. Começar a demonstrar dentro do campo e dentro do placar também qual é o Botafogo que a gente quer olhar.
Para o jogo de hoje, o alvinegro tem desfalques importantes. O volante Danilo e o centroavante Arthur Cabral ficaram de fora da lista dos relacionados por questões médicas. Caio Pantaleão, Marçal, Alan, Santi Rodrigues, Joaquim Correia e Cris Ramos também seguem no departamento médico e não viajaram com o restante da delegação. Por outro lado, o lateral Matheus Ponte volta a ficar à disposição. Joan Hernandes, anunciado na semana passada, também está relacionado e pode fazer sua estreia com a camisa alvinegra. Outra novidade na lista é Arthur Isaac, centroavante do Sub-20. O Botafogo deve entrar em campo com mudanças no time titular. No gol, Léo Link deve assumir a vaga de Neto. A dúvida é quem fica com a vaga de Danilo. Marquinhos, Arthur Novaes e o Wallace Davi são opções. Já Kadir e Matheus Martins disputam a posição de centroavante. O provável Botafogo tem Léo Link, Ponte, Bastos e Barbosa, Vitinho, Nilton, Marquinhos ou Arthur Novaes e Alex Telles, Barreira ou Vidalba, Montoro e Kadir ou Matheus Martins. Como ficou em sexto no Brasileirão do ano passado, o Glorioso precisa disputar 2 fases para chegar à fase de grupos da Libertadores. A partida de volta será na próxima quarta-feira, no Newton Santos. Cicinho, a altitude preocupante, é daquelas maiores, não sei, na Bolívia. Parece que a seleção já entendeu que esse é um trunfo interessante para eles e péssimo para quem vai enfrentá-los. Mas agora é tentar fazer um resultado interessante, um empate, decidir em casa e superar essa altitude que é sempre condenável para quem não está acostumado com isso. Exatamente, Renato. Se tratando de altitude, você tem que jogar com inteligência, né? O time bem compacto, quando você tem bola parada, investir bem nas bolas paradas e procurar deixar o adversário o mais distante do seu gol. Se bem que na altitude é difícil, porque um tiro de meta vira um chute a gol. Então é complicado, ainda mais 4.000 metros de altitude. Então, assim, é complicado. O maior adversário do Botafogo realmente vai ser a altitude, mas é jogar com sabedoria, tentar ter o máximo possível a posse de bola, porque a equipe adversária é bem limitada. Eles vão tentar simplesmente chutão e aquele abafa. Se o Botafogo conter essas jogadas, pode ter certeza que vai sair com um resultado bem bacana para decidir aqui no Brasil. Ronaldão, quem foi muito criticado no clássico contra o Flamengo foi o goleiro Neto e agora a tendência é que ele seja substituído pelo Léo Link. Uma tentativa de mudar. Agora, não é aquele jogo propício para um goleiro que está sendo escolhido. Ninguém quer jogar ali a 4.000 metros, porque a chance de tomar gol é enorme. E do jeito que a bola viaja, né? Ela fica mais leve, eu não sei se é o atrito, aquela coisa toda que eles falam, só que uma cabeçada de fora da área, o goleiro tem que ficar 100 km por hora. E estão reclamando porque o Neto também, enquanto o Flamengo, acaba jogando essa bola para dentro da área, acabando tomando gol, estão sem confiança. E um goleiro, num campo como esse, sem confiança, os zagueiros têm que estar atentos também, porque ele pode soltar essa bola e dar o segundo rebote e tem que auxiliá-lo ali, mas assim, eles estão sem confiança nenhuma, o Léo e o Neto. Que coisa, quem diria, hein? São 2 bons goleiros. Bom, vamos falar de Recopa Sul-Americana. Amanhã o primeiro duelo entre Lanús e Flamengo. O Mengão chegou na Argentina com desfalques. Jorginho e Plata não estão à disposição de Felipe Luiz. O Flamengo já está na Argentina para a disputa da Recopa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, o rubro-negro entra em campo pelo primeiro jogo da decisão. Vale destacar que o gramado do palco da partida é sintético. A delegação do Fla desembarcou por volta das 7 da noite de ontem e seguiu para o hotel onde está hospedada. Hoje à tarde, os jogadores fazem o último treinamento antes do confronto. A atividade será no CT do Boca Juniors. O técnico Felipe Luiz tem alguns problemas para escalar o time carioca. Ao todo, serão 4 desfalques para o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. Jorginho ainda não está recuperado de uma lesão na coxa e fica fora. Everton Araújo e De La Cruz disputam uma vaga. Plata, expulso na semifinal contra o Racing, recebeu 2 partidas de suspensão e também desfalca o time brasileiro. O Alacian, com dores musculares e em negociação com o Bragantino, que caminha para um desfecho positivo, é mais uma baixa. Já Saul segue em recuperação da cirurgia no tornozelo esquerdo. O time carioca contará com 2 retornos importantes.
Pedro e Varela estão recuperados e devem começar a partida. Quando a gente entra no CT, tem na parede os troféus que o clube conquistou ao longo da sua história e a Recopa está lá, uma conquista. E sabemos que queremos colocar mais uma. Esse grupo sabe que temos que ir para conquistar esse título com todas as nossas forças. Até aqui, Flamengo e Lanús se enfrentaram em apenas 2 ocasiões. Na fase de grupos da Libertadores de 2012, um empate na Argentina por 1-1 e uma vitória por 3-0 do rubro-negro no estádio Newton Santos. Caso os placares se repitam, o time brasileiro conquistará a 2ª Recopa Sul-Americana de sua história. Bom, é o seguinte, quero falar com vocês sobre esse Flamengo que já perdeu o título da Supercopa do Brasil para o Corinthians. Se complicou em algum momento no estadual, mas agora está tudo resolvido. Passou pelo Botafogo, classificado, e tem esse sonho de ganhar mais uma Recopa Sul-Americana. Mais um título como esse na prateleira. Edu Dracena, o Flamengo é favorito em relação ao Lanús ou você imagina que ele terá bastante obstáculos na Argentina? Renata, é favorito, sim, mas vai ter um pouco de dificuldade. Porque o que a gente viu do Lanús ano passado, jogando a final diante do Atlético Mineiro, a gente viu uma equipe que marca muito forte, mas com a bola nos pés teve muita dificuldade. Então, se o Flamengo impor o ritmo deles com jogadores de qualidade, eu acredito que o Flamengo possa ganhar e bem ainda da equipe do Lanús, porque é uma equipe limitada na minha visão, é uma equipe que só sabe entrar naquela catimba, aquela coisa do argentino. Então, o Flamengo tendo cabeça no lugar, jogando futebol, como a gente sabe, os jogadores entendendo como é a atmosfera dessa final, eu acredito que o Flamengo possa trazer um resultado muito importante. E são 2 jogos, tem a volta no Rio de Janeiro. Uma notícia de agora, literalmente. Olha, uma surpresa. O Felipe Coutinho pediu rescisão de contrato com o Vasco da Gama. Esse contrato ele iria até junho, até a metade do ano. E, segundo fontes, seria uma decisão irrevogável. Então, o Felipe Coutinho pode estar deixando o Vasco da Gama, o maestro do time, Cicinho. É, um bom nome pro São Paulo. Mas você quer todo mundo no São Paulo, Cicinho? Não, o cara não quer ficar no Vasco. Tá louco, Cicinho, você está guloso. Não tem que plata lá. eu sou da oportunidade, Renata. Então, assim, mas falando sério, o Felipe Coutinho é uma grande perda pro Vasco, né? O torcedor reclama de barriga cheia. O Vasco é essa equipe que ainda está em montagem. O Fernando Diniz está tentando encontrar a melhor equipe, perdeu o Ryan. Então, assim, o torcedor esquece rápido o que o Felipe Coutinho fez a temporada passada, jogando no sacrifício, sendo também, queira ou não, um jogador decisivo. Lógico que não jogou a lá Felipe Coutinho, que nós estamos acostumados, mas é um jogador que vai fazer muita falta. Então, lamento aí pelo Vasco. E que o Felipe Coutinho encontre um novo clube aí, de preferência, sabe, né? Será porque ele foi vaiado no último jogo e saiu e ficou triste com a torcida? Eu acho que é um acúmulo de coisas, porque o Vasco, se a gente pensar, não caiu, que muita gente tinha medo no início da competição no Brasileiro, do rebaixamento do Vasco, que não aconteceu e, pelo contrário, foi a decisão da Copa do Brasil, acabou perdendo o título para o Corinthians, mas o Vasco fez uma temporada dentro do que era possível. Ronaldão, foram 7 jogos do Coutinho, 3 gols e uma assistência até agora, e ele deve sim dar adeus ao Vasco da Gama. A pressão muito grande em cima dele e do Diniz também, né? A gente percebe que a torcida está sem paciência, mesmo com o trabalho sendo realizado do Diniz, mesmo chegando até a final da Copa do Brasil, onde as duas equipes não davam como favoritas para chegar a tal lugar, e mesmo assim o Felipe foi vaiado também no último jogo, então muita coisa acontecendo nos bastidores, né? E seria legal se o Pedrinho conseguisse segurar isso, mas o torcedor, ele... Mas você já recebeu muita pressão na sua carreira, assim? Você aguentou, pô? Ainda mais sendo goleiro. Mas eu não sei, eu tô aqui me perguntando outra coisa. Será que ele vai se aposentar ou vai para outra equipe? Aposentar? Aposentar, acredito que não, porque ele tem futebol, ele tem filho. Mas ele é um cara que já tem todos os objetivos, são 33 anos... A gente, às vezes, não sabe o que ele está pensando. O Willian saiu do Corinthians, falou que ia se aposentar, caiu no Grêmio de volta. Mas a questão falou é o seguinte... que não queria ficar no Brasil porque tem muita insegurança. Tem que avisar ele que o Sul é Brasil. O Felipe Coutinho também, quando ele decidiu voltar para o Vasco, nós comentávamos, né, a respeito. Está voltando para casa, mas o Vasco não era esse mar de rosas. As dificuldades ele ia enfrentar. Então, assim...
se tratando de Felipe Coutinho, também ele precisava o quê? Ter em mente que ele iria ser pressionado e cobrado, porque o torcedor vai cobrar de quem? Não tem de outra pessoa que cobrar. Vai cobrar exatamente dele, que é o craque, é o que pode carregar o piano ali nessa equipe. Então a cobrança sempre vai existir, não é só ali. Se ele for para outro time, vai ter cobrança também. E aquela situação horrorosa no futebol aconteceu mais uma vez, um caso de racismo, de novo contra o Vini Júnior. O Real Madrid disputa os playoffs da Champions League e o jogo era contra o Benfica e o Vini fez um golaço, comemorou e depois passou por esse constrangimento e teve o apoio do Mbappé. O que muitos dizem não existir, Vinícius Júnior sentiu mais uma vez em campo. Só não vê quem não quer ou finge não enxergar o óbvio. Tudo começou aos 5 minutos do segundo tempo. Depois desse golaço dele, bagunçou a defesa, dançou na bandeirinha, provocou a torcida e levou o amarelo. Aí entra a figura do meia argentino Prestiani, cobre a boca com a camisa e se dirige ao brasileiro, que ouve a palavra mono, ou seja, macaco, e imediatamente corre para informar ao árbitro. O protocolo antirracismo é acionado. O jogo fica parado por 10 minutos e a vida segue, como sempre seguiu. Nada foi feito. O cenário piora depois desse vídeo, que flagra torcedores do Benfica imitando macacos enquanto a bola rolava. Vini foi vaiado e xingado pelo estádio, além de ser provocado por jogadores do time português. O brasileiro se envolveu numa discussão com Otamendi, falando que tem 2 Champions, e o argentino mostrou a taça da Copa do Mundo de 2022. Após a partida vieram os posicionamentos, começando por Prestiani. Nas redes sociais escreveu, abre aspas, em nenhum momento dirigi insultos racistas contra o jogador Vinícius Júnior, que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido. Nunca fui racista com ninguém e lamento as ameaças que recebi de jogadores do Real Madrid, fecha aspas. A própria conta oficial do Benfica nas redes sociais fez esse post, abre aspas. Dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram, fecha aspas. E ainda completaram, defendendo Prestiani, juntos ao teu lado. Y después, con el número 25, no quiero decir tu nombre porque no lo merece, ha empezado a tener palabras que son inaceptables, pero después ha metido su cara en la camiseta para que toda la cámara no pueden ver y ha dicho 5 veces a Vini que es un mono. Aliás, o francês chamou Prestiani de racista durante a partida. Mbappé, hasta 4 veces le dice a Prestiani, eres un racista. José Mourinho, técnico do Benfica, reprovou a comemoração do brasileiro desde o início. Disse que Vini acabou com o jogo e acrescentou. A única coisa que digo eu é que passa em tantos estádios, sempre com o mesmo. Acontece em tantos estádios, sempre com o mesmo. Existe alguma coisa aí que não encaixa. Falei pro Vini no campo, você marca um golaço. Por que comemora assim? Por quê? Ano passado, o português foi denunciado na Turquia por suposta fala racista durante uma coletiva, enquanto era técnico do Fenerbahçe. Jumping like monkeys on the top of the kids. Depois, o Ministério Público de Istambul decidiu absolver o comandante. A cobertura jornalística ganhou destaque. Na Espanha, o Marca manchetou Vinícius, carrasco e vítima. O Diário AS foi na mesma linha, golaço e constrangimento. Em Portugal, o Record fez um jogo de palavras com o termo envenenado e escreveu enveninado, citando o gol e a acusação. A bola focou mais no resultado, falando do choque real da derrota e citou o caso em letras menores. Eram 21 os casos de racismo contra Vini Júnior analisados pela Liga Espanhola em 2024. Hoje, o jogador já perdeu as contas. Nesse mesmo ano, o protocolo antirracismo foi criado pela FIFA. O árbitro faz esse gesto com as mãos, a partida é paralisada e os telões do estádio mostram uma mensagem.
o jogo pode ser suspenso e até mesmo encerrado. O problema é a identificação do ato racista, que raramente acontece. Nesses protocolos que são pensados, levar mais em conta a palavra da vítima. A gente precisa dar proteção e acolhimento àquilo que a vítima diz. Nesses casos de racismo individual dentro de campo, muitas vezes a gente não tem nenhuma testemunha ao lado da vítima. Ontem a gente teve. Ontem o Mbappé disse que ouviu no mínimo 5 vezes o atleta xingando o Vinícius Júnior de macaco. Agora pela manhã, a UEFA citou que os relatórios oficiais das partidas de ontem à noite estão sendo analisados. A CBF apoiou o Vini Júnior nas redes sociais, postando que o jogador foi vítima de mais um ato de racismo. Racismo é crime, é inaceitável, não pode existir no futebol nem em lugar algum. Vini, você não está sozinho. Sua atitude ao acionar o protocolo é exemplo de coragem e dignidade. Temos orgulho de você. O Flamengo também deu suporte ao atleta formado na Gávea, abre aspas. O que o Vini Júnior vive não é só sobre futebol. Ali tem um garoto que sonhou, que lutou, que venceu muita coisa para estar onde está. E dói ver alguém ser atacado simplesmente por ser quem é. Racismo não é parte do jogo, machuca e não pode ser normalizado, fecha aspas. Por fim, o próprio Vini se posicionou, abre aspas, racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. Mas eles têm ao lado proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de punir. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida e da minha família, fecha aspas. É claro que essa é a imagem que queremos mostrar. Mas essas outras aqui não podem ser normalizadas. De novo e de novo. Olha, eu pessoalmente me solidarizo com o Vini Júnior. Ele tem que falar, tem que demonstrar, tem que ter o direito de comemorar os gols como ele quiser. Qual é o problema se vai dançar? Ele é bom demais, ele já foi número 1 do mundo, ele é o jogador que carrega muitas vezes o Real Madrid. E enquanto as pessoas colocarem o futebol como escudo para praticar crimes, isso não está legal, isso não está correto, tem que ser punido, a UEFA tem que fazer alguma coisa. Ah, mas o Mourinho, mas o Otamendi, não interessa, o jogador está ali, o próprio Mbappé disse que ouviu também, foi testemunha. Então, o Vinícius Júnior passa por isso em todos os lugares, constantemente, dentro da Europa, tem que parar, alguém tem que ser punido com severidade, com exemplo, para que isso, pelo menos, não aconteça mais. Porque a cabeça das pessoas, a mentalidade, é difícil de mudar. Infelizmente. Mas o Vini estava completamente correto em ter essa atitude e tomar, assim, que providências sejam cumpridas e tomadas contra o Prestiani. Ele está fazendo o papel dele, Renato, também denunciando. Por que a CBF não se manifesta e não vai para cima deles também? Por que o embaixador aí do Brasil... A gente mostrou ali a nota na matéria. O embaixador do Brasil também claro. Aí, onde ele estava jogando aí? Cadê o embaixador aí do Brasil aí? Tem que começar agora a ser peso pesado. Porque tem que ser contra o racismo do começo ao fim. Foi denunciado, o juizão fez algum sinal. E tem que estar todo mundo pesado em cima. Porque ele está sozinho, ele está pedindo ajuda. Vocês não perceberam, as autoridades, que ele está pedindo ajuda? Então tem que ajudar esse menino aí, porque tem que acabar. O Mourinho falando um monte de besteira, a gente vendo outro colocando a camisa na frente, quer dizer, ele está denunciando. O Mbappé, parabéns a você, Mbappé, que foi espetacular aí. Falou, opa, peraí, tá acontecendo alguma coisa errada aí. É sempre com o Vini. Por que é sempre com o Vini? Então alguém tem que ajudar esse menino. O governo, a CBF, sei lá quem, a embaixada. Alguém tem que ir lá e proteger esse menino. Porque ele tá sofrendo todo o jogo, ele sofre a mesma coisa, ele denuncia e nada tá acontecendo aí. Ontem eu vi um comentário do Elton Serra, que é jornalista da ESPN, falando que sempre é contra o Vini e esse tipo de racismo nunca é cometido contra jogadores europeus. A gente tem jogadores também que poderiam ter passado por isso e não passam, mas o Vini, e até ele levantou essa questão, se não tem alguma coisa a ver o fato de ser sul-americano, de ser latino, isso me faz pensar muito, porque se fosse a primeira vez, eu até poderia dizer, talvez não tenha sido, de repente não é bem assim, só que foram tantas vezes, dentro da Espanha, fora da Espanha, lá na Europa,
que realmente agora não dá para deixar passar, Cicinho. Chegou num limite, porque é um crime, aqui no Brasil, racismo é um crime que é levado muito a sério, com uma pena alta, com uma punição que é bem rígida e deveria ser a mesma coisa. Ah, mas é futebol, o Prestiani tem 20 anos. Tem que aprender. Então ele vai aprender. Tem que aprender. E se não aprende por bem, vai ter que aprender com a lei, com a punição. Exatamente, Renato. Eu vou um pouco mais além. Por exemplo, o árbitro já fez esse gesto assim, já denunciando o racismo, o protocolo. Eu acho que nessa ocasião aí já tinha que entrar a polícia e já algemar o cara e levar para passar uma imagem. Vamos lá, não sei se isso pode acontecer, mas esse seria uma imagem. Mas se é um crime, outra pode. Coisa, exatamente, outra coisa. Eu quero aqui também me posicionar contra a atitude, digamos, um tanto omissa, né, do Real Madrid. Porque não é de hoje. O Real Madrid sempre se posiciona com notinha. Gente, o Real Madrid é a maior equipe do mundo. Se o Real Madrid se posicionar, tira todo mundo de campo. Se posiciona de uma outra maneira, abraça o Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior, onde ele chega, ele é vaiado, ele já é discriminado. E ele, com muita autoridade, com muito profissionalismo, ele entra em campo e demonstra jogando. Ele dança porque ele é feliz, cara, e ele tá jogando contra um sistema. E ninguém faz nada, o Real Madrid não faz nada, o Real Madrid também age com covardia. Porque se o Real Madrid se posicionar e abraçar esse menino, porque se é contra o Mbappé, provavelmente muitos já teriam se levantado. Agora, contra o Vinícius Júnior brasileiro, todo mundo coloca panos quentes. Então, se posiciona também, Real Madrid. Eu tive a oportunidade de jogar aí, muitos atos desse aconteceu contra o Roberto Carlos e ninguém se posicionou, contra o Ronaldo e ninguém se posicionou. Então não é de hoje. Então cabe ao Real Madrid, como o maior time do mundo, se posicionar e dar a cara a tapa num momento como esse, senão as coisas não vão mudar. O menino vai ficar lutando sozinho. Porque até companheiros de time estão ouvindo ali do lado e não tá falando nada, porque não dói na pele deles. Então precisa se posicionar, porque o Vinícius Júnior tá fazendo certo. E outra, tá respondendo jogando futebol. Mas quando chega no limite, ele explode também. Então, estamos contigo, Vinícius Júnior, porque isso daí não pode acontecer. Real Madrid, se posicione como o maior time do mundo. Eu questiono até o cartão amarelo que foi dado para ele. É isso que eu ia falar. Por causa da comemoração. Edu, você vai seguir falando sobre esse assunto. Antes, só vou fazer a divisão de rede e continua o jogo aberto. Olha, tudo que foi dito aqui pelo Cicinho e pelo Ronaldo tem muita coerência, tem muita verdade e realmente é sistemático, se repete. Porque o Vinícius Júnior já teve que passar por esse constrangimento, já foi vítima de um crime de racismo quantas vezes? E aí todo mundo comenta, a mídia fica em cima e depois fica por isso mesmo, até que vem o próximo. Vai ter que ter um próximo para alguém se mexer, para alguém tomar uma providência, Edu? Renata, assina embaixo tudo que vocês falaram aqui, até porque a gente está vendo cada cena muito triste e lamentável, porque o futebol é alegria. Agora você não pode comemorar mais. Pô, o Vini tomar um cartão amarelo porque dançou, agora não pode dar aquela voadora, não pode dançar na frente da bandeirinha. Cara, na minha visão, isso não é falta de respeito. Falta de respeito, de repente, você pisar num cima e você vai e toma um cartão amarelo. E outra, o cara é tão covarde que ele coloca a camisa na boca para não ver o que está falando, para não escutar o que está falando, mas todo mundo escutou. Então, para mim, cena muito triste. Enquanto não houver punidade para essas pessoas, não vai acontecer nada. Aí, daqui a pouco, como o Cecílio falou, é soltar a nota aqui, soltar a nota ali, e nada acontece. Então, tem que realmente prender essas pessoas, porque o racismo não serve mais para nada, já foi. A gente está aqui no século XXI, Renato, pelo amor de Deus, não podemos ficar falando mais de racismo. E o Mbappé falou uma coisa que eu achei bem oportuna. Esse menino não deveria mais jogar na Champions League. Porque ele não pode fazer isso dentro de uma competição tão importante quanto essa. Há uma grande possibilidade do Real Madrid eliminar o Benfica nesse play-off, a gente sabe disso, mas acho que se não consegue sentir de outra maneira, que seja punido dentro de campo, sendo impedido de praticar futebol e sem ter o direito de disputar uma competição que é a principal do mundo, excetuando uma Copa do Mundo que acontece a cada 4 anos. Então, já nós vamos seguir esse papo no debate, porque realmente já passou da hora, tem que acabar e é para ontem isso, não é? Agora a gente fala do Palmeiras, que está concentrado para o Campeonato Paulista, decisão com o Capivariano, há uma possibilidade do Arias também fazer a sua estreia. E a pergunta que fica é uma outra, importante também. E o Paulinho, volta quando? E o Paulinho? A pergunta de muitos milhões.
Já sabe se poderá contar com o Paulinho nesse mês de fevereiro? Queria saber do Paulinho, se você já tem alguma previsão para poder contar com ele para te ajudar dentro de campo. Eu gostava muito, mas não sei responder a isso. O Palmeiras pagou 115 milhões de reais por Paulinho, além de ter cedido os volantes Patrick e Gabriel Menino para o Atlético Mineiro. Antes de fechar com o Verdão, o jogador havia passado por cirurgia na tíbia da perna direita em dezembro de 2024, ainda no Galo. A estreia na nova casa demorou a acontecer. Veio só em abril no clássico com o Corinthians. O primeiro gol foi contra o Sporting Cristal do Peru na Libertadores da América. O jogador estava pronto para o Mundial de Clubes. Sensação de muita felicidade, de alívio, né? De poder mostrar que eu também posso contribuir com esse time que é maravilhoso, um elenco muito forte. Outro gol importante foi contra o Botafogo lá nos Estados Unidos, que levou o Palmeiras até as quartas da Copa de Clubes. Os minutos que o professor me usa, eu tento de alguma forma usar para produzir para o time, para buscar as jogadas de gol, as jogadas que de alguma forma resultam em gol. Foi para isto que ele veio, jogar 15 minutos e resolver. Foi para isso que nós o trouxemos. Nós sabíamos que não podíamos contar com ele mais que 30 minutos. O sonho do Palmeiras esbarrou no Chelsea. Aí voltou o pesadelo de Paulinho. Em julho de 2025, a constatação da necessidade de mais um procedimento cirúrgico na tíbia da perna direita do Paulinho. Àquela altura, já se sabia que o retorno seria somente em 2026. O futebol tem coisas que nós não controlamos, como vocês sabem. No ano passado praticamente não tivemos o Paulinho o ano todo. Queremos muito que ele nos ajude, mas infelizmente ainda não está em condições. Desde que foi contratado, Paulinho atuou em 16 jogos com a camisa do Palmeiras, 2 assistências e 3 gols marcados. O camisa 10 não entra em campo desde a partida contra o Chelsea pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Já são 229 dias sem jogar. O Palmeiras adota cautela para o retorno de Paulinho. O jogador já faz trabalho com bola no gramado, separado do restante do elenco. Mas a previsão para o início da transição física é mais para o fim do mês. O Paulinho já falaram tudo, precisamos de tempo, evolução, vamos fazer com que as coisas corram bem, a evolução está a ser muito positiva. Mas é sem previsão. Contra o Capariano, valendo vaga na semifinal do Paulistão, Palmeiras ainda vai sem Paulinho e também sem Nino, reforço que o Verdão vem sondando há dias. O Zenit da Rússia não quer liberar o jogador agora e o Verdão quer esperar até o segundo semestre, após o fim da temporada no futebol russo e a fase mais aguda por aqui na Copa do Brasil e Libertadores, além do Brasileirão, é claro. Tudo isso faz Abel Ferreira filosofar. Quando nós aprendemos a entender e a perceber que a única constante da vida é a incerteza, estamos mais preparados para lidar com o presente e com o futuro. Muito bem, começa o debate por aqui, recheado, uma participação importante. Eles estão reunidos e assuntos sérios hoje. Vamos falar desse caso de racismo contra o Vinícius Júnior. Isso tomou conta mais uma vez da Europa. Estamos esperando por providências que não fiquem na teoria, que sejam práticas. Aqui comigo, Ronaldo Giovanelli. Tudo bem, Rona? Tudo bem, aqui também estou olhando aqui o Ulisses de perto. Eita, Ulisses, tá magrinha, bebê. Ele vai te processar. Não é nada, você não tem. E o Alisson com a gente sempre aí. E aí, Bebelo? Beleza, Bebelo? Beleza, vamos lá. Debate. Boa, bora. Eu te mandei um lance do Alisson hoje aí. Mandou o quê, Bebelo? Nossa, que coisa que eu nunca vi um nem seu parecido. E apareceu agora quem? Capelani, o Ale. olha lá. Esse é o Ale. É o Ale ou é o Ale? Não é o Capelani, não. Imagina. Essa aqui tá, a mesa é o tá Ale. cheia. E aqui é o Sgarbi, viu? Conhece João Pedro? Tudo bem? Prazer, Bebelo. Tudo bem, Bebelo? Beleza, Bebelo. Acho que se machucou o pezinho. Sai fora. Ele começou hoje meio estranho, né? Estranho, a mesa ele tá atacando, tá jogando pra todos os lados. Xarope. Não vai hoje incomodar, tirar do sério o Marco Aurélio Cunha, por favor. Não vou. Eu vou deixar ele conversar com o Alisson. Boa tarde a todos, Renata. Tô tranquilo aqui, quarta-feira. Só para avisar,
Saio de férias por uns dias, mas retorno. O quê? Quem liberou, doutor? Também quero isso aí. Esse crachá ainda. Não sintam minha falta tanta, porque eu volto. Só faltava. Vamos sentir, não tem como. O Capelanes não vive sem a sua presença. Vamos mandar junto o Capelanes. Imagina o doutor Marco Aurélio voltar. Ai, vovó, eu te amo. Eu levo você. Que duplinha, hein? Quem diria que o Jogo Aberto reuniria Marco Aurélio Cunha e Capelanes. Chico Garcia, você já é figurinha carimbada, tudo certo, tudo bem na vida. Tudo certo. E aí, Chico? Boa tarde. Todo mundo fala que de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. O Capelanes ficou com toda a loucura pra ele aqui, né? Temos um médico e um monstro. Bem lembrado, muito bem colocado, Chico Garcia. Cicinho, você e o Edu não se desgrudam aí lado a lado. Desde o início do programa. Esse é meu parceiro. Quem disse que Palmeiras e São Paulo não andam juntos, hein? Aqui no Jogo Aberto, andam. Porque aí ele chega pertinho do A Mundial. rivalidade só fica dentro do campo, fora de Você campo. ouviu o que ele disse? Do quê? Não, nada, não. Nós temos Mundial, sim. Tem. Vamos ser bicampeão este ano. Já tem Everton Guimarães aqui entre nós. E agora, mais dessa situação do Vini Júnior. Gente, que absurdo, outra vez. O jogo era Benfica e Real Madrid, 1-0 Real, gol dele, comemoração. E aí acabou tudo muito mal. O Lucas Herrero conta essa história aqui. O que muitos dizem não existir, Vinícius Júnior sentiu mais uma vez em campo. Só não vê quem não quer ou finge não enxergar o óbvio. Tudo começou aos 5 minutos do segundo tempo. Depois desse golaço dele, bagunçou a defesa, dançou na bandeirinha, provocou a torcida e levou o amarelo. Aí entra a figura do meia argentino Prestiani, cobre a boca com a camisa e se dirige ao brasileiro, que ouve a palavra mono, ou seja, macaco, e imediatamente corre para informar ao árbitro. O protocolo antirracismo é acionado. O jogo fica parado por 10 minutos e a vida segue, como sempre seguiu. Nada foi feito. O cenário piora depois desse vídeo, que flagra torcedores do Benfica imitando macacos enquanto a bola rolava. Vini foi vaiado e xingado pelo estádio, além de ser provocado por jogadores do time português. O brasileiro se envolveu numa discussão com Otamendi, falando que tem 2 Champions, e o argentino mostrou a taça da Copa do Mundo de 2022. Após a partida vieram os posicionamentos, começando por Prestiani. Nas redes sociais, escreveu, abre aspas, em nenhum momento dirigi insultos racistas contra o jogador Vinícius Júnior, que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido. Nunca fui racista com ninguém e lamento as ameaças que recebi de jogadores do Real Madrid, fecha aspas. A própria conta oficial do Benfica nas redes sociais fez esse post, abre aspas. Dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram, fecha aspas. E ainda completaram, defendendo Prestiani, juntos ao teu lado. Y después, con el número 25, no quiero decir tu nombre porque no lo merece. Ha empezado a tener palabras que son inaceptables, pero después ha metido su cara en la camiseta para que todas las cámaras no pueden ver y ha dicho 5 veces a Vini que es un mono. Aliás, o francês chamou Prestiani de racista durante a partida. Mbappé, hasta 4 veces le dice a Prestiani, eres un racista. José Mourinho, técnico do Benfica, reprovou a comemoração do brasileiro desde o início. Disse que Vini acabou com o jogo. A única coisa que digo eu é que passa em tantos estádios, sempre com o mesmo. Acontece em tantos estádios, sempre com o mesmo. Existe alguma coisa aí que não encaixa. Falei pro Vini no campo, você marca um golaço. Por que comemora assim? Por quê? Ano passado, o português foi denunciado na Turquia por suposta fala racista durante uma coletiva, enquanto era técnico do Fenerbahçe. Jumping like monkeys on the top of the kids. Depois, o Ministério Público de Istambul decidiu absolver o comandante.
A cobertura jornalística ganhou destaque. Na Espanha, o Marca manchetou Vinícius, carrasco e vítima. O Diário AS foi na mesma linha, golaço e constrangimento. Em Portugal, o Record fez um jogo de palavras com o termo envenenado e escreveu enveninado, citando o gol e a acusação. A bola focou mais no resultado, falando do choque real da derrota e citou o caso em letras menores. Eram 21 os casos de racismo contra Vini Júnior analisados pela Liga Espanhola em 2024. Hoje, o jogador já perdeu as contas. Nesse mesmo ano, o protocolo antirracismo foi criado pela FIFA. O árbitro faz esse gesto com as mãos, a partida é paralisada e os telões do estádio mostram uma mensagem. O jogo pode ser suspenso e até mesmo encerrado. O problema é a identificação do ato racista, que raramente acontece. Nesses protocolos que são pensados, levar mais em conta a palavra da vítima. A gente precisa dar proteção e acolhimento àquilo que a vítima diz. Nesses casos de racismo individual dentro de campo, muitas vezes a gente não tem nenhuma testemunha ao lado da vítima. Ontem a gente teve. Ontem o Mbappé disse que ouviu no mínimo 5 vezes o atleta xingando o Vinícius Júnior de macaco. Agora pela manhã, a UEFA citou que os relatórios oficiais das partidas de ontem à noite estão sendo analisados. A CBF apoiou o Vini Júnior nas redes sociais, postando que o jogador foi vítima de mais um ato de racismo. Racismo é crime, é inaceitável, não pode existir no futebol nem em lugar algum. Vini, você não está sozinho. Sua atitude ao acionar o protocolo é exemplo de coragem e dignidade. Temos orgulho de você. O Flamengo também deu suporte ao atleta formado na Gávea, abre aspas. O que o Vini Júnior vive não é só sobre futebol. Ali tem um garoto que sonhou, que lutou, que venceu muita coisa para estar onde está. E dói ver alguém ser atacado simplesmente por ser quem é. Racismo não é parte do jogo, machuca e não pode ser normalizado, fecha aspas. Por fim, o próprio Vini se posicionou, abre aspas, racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. Mas eles têm ao lado proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de punir. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida e da minha família, fecha aspas. É claro que essa é a imagem que queremos mostrar. Mas essas outras aqui não podem ser normalizadas. De novo e de novo. A matéria é excelente, completa, abrangente. Ela mostra exatamente o quanto tudo isso merece repúdio. E Chico Garcia não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta. Quantas vezes o Vinícius Júnior já passou por isso dentro e fora da Espanha e na Europa? É triste, Renata, porque me parece que na Europa, infelizmente, em alguns casos, o estilo e o jeito do Vinícius Júnior de ser, que é um estilo de muitos jogadores, não é exclusividade dele, vira um salvo-conduto para práticas racistas. Porque, infelizmente, também, a ofensa faz parte do jogo do futebol, né? A gente tem os jogadores aqui que sabe que muitas vezes ali no conflito de um marcador, né, com um atacante, né, você manda o cara para aquele lugar, você provoca, você mostra uma taça de campeão do mundo, isso está tudo dentro do aceitável. Mas o jogador adversário, e infelizmente eu digo isso sem generalizar, mas a gente tem um histórico vasto, os argentinos especificamente, eles sabem que a prática racista, ela afeta o brasileiro. Por quê? Porque nós temos uma história escravagista, nós temos uma história de combate ao racismo, histórica, embora exista muito ainda no nosso país, e nós temos leis, nós temos punições aqui no nosso país. Eles sabem que tiram o jogador brasileiro do sério ao cometer o racismo. E temos uma população negra no Brasil. Massivamente, Massivamente né? negra. Majoritariamente. Ou preta, como se fala. Exato. Hoje. Então, o argentino, ele sabe que provoca ao ser racista. E sabe que a impunidade está presente também. Agora, eu acho de uma covardia o jogador que faz isso, ainda assim, cobrindo a boca. Porque ninguém vai me convencer que ele cobriu a boca para simplesmente ofender o Vinícius Júnior ou chamar ele de hermano, como ele argumentou.
E a reação de quem estava próximo, no caso do Kylian Mbappé, que foi gigantesco no processo todo, eu acho que nunca um nome tão grande se levantou e virou aliado do Vinícius Júnior. Talvez agora as pessoas prestem mais atenção. Porque o Mbappé, ele começou a atacar o Pastriani daquela maneira. E assim, ele não teria feito isso com o nome que ele tem, o Mbappé, se ele não tivesse ouvido também. Então, eu espero que, mais uma vez, as pessoas prestem atenção. E, Mourinho, poxa vida, você, Mourinho, que corre, que eu já vi correndo em direção à torcida adversária, a provocar, a ter falas polêmicas, você que é o special one, por favor, achar que o Vinícius não pode comemorar dessa forma, dançando na bandeirinha de escanteio? A gente problematiza hoje a comemoração do gol e não práticas racistas. Isso é lamentável. Eu só vou dizer uma coisa. Se fosse a primeira vez, até a gente poderia dizer, será que foi um engano, questionar, mas não é. Isso é recorrente, infelizmente, contra o mesmo cara, João Paulo Capelani. Sempre é o Vini Júnior. Não importa o sucesso, não importa o talento, não importa a condição de titular no Real Madrid, o clube mais expressivo no planeta, não importa nada, é sempre ele. Olha, Rê, depois que eu vi essas coisas absurdas ontem, de verdade, eu comecei a pensar muito o que eu ia falar aqui no programa. Ainda bem que a gente tem o Chico, tem o doutor, Cecílio já falou, capitão, Ronaldo, Garbi, já o Everton, você, porque eu não quero ser repetitivo, cara. E desde o ano passado, eu comecei a perceber como as pessoas estão doentes e ontem, para mim, foi a comprovação disso. No ano passado, o Vini passou por uma situação praticamente idêntica. Eu fiz um vídeo e a quantidade de gente criticando o Vini foi uma coisa assim escatológica. Ontem, a mesma coisa. Se você pega a postagem, eu comecei a ver alguns comentários, as pessoas batendo no Vinícius Júnior, criticando o Vinícius Júnior, falando em mimimi dessa questão de racismo que, infelizmente, ela assola a nossa população diariamente. Eu, em alguns momentos, pensei que seria interessante do Vinícius Júnior sair da Espanha, principalmente quando teve aquele episódio contra o Valência no Mestalla, né? Que as pessoas praticamente, 80%, 90% do estádio com práticas racistas. Só que se ele sair da Espanha, ele vai para Portugal, acontece, ele vai para Inglaterra, vai acontecer, ele vai para Itália, vai acontecer. E por que sempre em cima do Vinícius Júnior? Porque ele virou o grande alvo. A luta do Vinícius Júnior incomoda as pessoas que são racistas. Então, ele eternamente vai ser esse alvo, seja em Portugal, seja na Itália, seja aqui no Brasil, até aqui no Brasil. Então, assim, esse protocolo antirracismo da FIFA e um teco de estrume, desculpa para quem está almoçando, é a mesma coisa. E eu vou falar o seguinte, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque justiça com as próprias mãos, a gente numa TV aberta, num microfone poderoso como o da Band, a gente não pode defender. Só que me desculpa, se eu tô na pele do Mbappé ou do Vinícius Júnior, eu não vou ser hipócrita aqui. Eu teria uma outra atitude. Porque ser recorrente, dia após dia, sofrer essa coisa canalha, calhorda, covarde, eu não teria equilíbrio emocional. Por isso que fora de campo, principalmente, eu aplaudo o Vinícius Júnior. Pois é, realmente é algo que ele sofre constantemente, ele tem que lutar contra isso, muitas vezes sozinho, e eu concordo com o Chico. Quando o Mbappé, na hora, ali, no momento em que o protocolo foi acionado, quando ele já se manifesta contra o que aconteceu, é importante, porque é um nome também expressivo, é alguém apoiando, não apenas um colega de time, mas alguém que é respeitado. E eu não sei se o Mbappé já passou por isso na Europa. Acho que não, mas talvez já tenha passado. Sgarbi, realmente, eu sei que todo mundo aqui vai condenar, mas o que eu espero são medidas práticas, porque o Mbappé disse... Esse cara não pode jogar mais a Champions League, não pode jogar a principal competição europeia. Na minha opinião, isso doeria muito nele. Total. Isso, se ele acha que não vai ser punido, se ele acha que não vai acontecer nada e que ele pode fazer isso, realmente é outra história. Agora, se ele fosse punido, pelo menos em campo, talvez isso machucasse. Eu já falei algumas vezes aqui que, na minha opinião, poucas coisas no mundo influenciam mais crianças do que o futebol. Que é a criança que quer ser o Messi, que quer ser o Cristiano Ronaldo, que chega na escola e faz o sim, que quer ser o Neymar, quer ser o Vini Júnior. E tem uma imagem nesse jogo, que passou aí também marcante, de duas crianças imitando um macaco pro Vini Júnior. Então, assim, enquanto os clubes na Europa, as entidades, as pessoas na Europa relativizarem isso, vai continuar acontecendo. E geração após geração. Porque, assim, era o momento de dar o exemplo. O Benfica, que vergonha. Time minúsculo, ó, se mostraram minúsculos. Pequenos. Ao invés de dar, mostra lá, ó, não pode acontecer isso.
Criança que fez o gesto de macaco na arquibancada. Vamos reeducar o atleta, vamos tomar medidas. Criança que fez o gesto de macaco, não faça isso. Ao invés disso, posta um videozinho ridículo, uma vergonha. Pela distância dá pra ver que eles não entenderam muito bem o que aconteceu. Uma vergonha. E aí o Chico trouxe a situação aqui do Mbappé. O Mbappé é um jogador consolidado no mundo inteiro, um craque mundial, assim como o Vini. Ele na hora viu, xingou o cara de racista Foi na entrevista, falou durante 4 minutos sobre isso. Então, assim, enquanto os clubes, enquanto as instituições, no modo geral, relativizarem. Não, mas já aconteceu aqui, ai meu Deus, não foi bem assim, não, vamos defender nosso atleta. Vai continuar acontecendo e as crianças no futuro, principalmente na Espanha, Portugal, vão achar que é normal. Porque quando uma criança, num jogo de Champions League, faz gesto de macaco na arquibancada, é que tá tudo errado. Tudo errado. E fora da esfera futebolística. Talvez na educação, talvez em alguma coisa que tem que mudar drasticamente. E o futebol influencia essas crianças. Vergonha. E o futebol, ele tem demonstrado já historicamente que ele acaba acobertando os crimes. Quantas torcidas organizadas no Brasil têm criminosos de todas as espécies e ninguém vai lá para buscar, para prender, para realmente punir essa pessoa. E aí, não, lá deixa, é futebol, tá torcendo pelo time, tá tudo bem. Quantas vezes, quantas lesões corporais, quantas agressões já foram feitas no futebol dentro do campo e fora a pessoa vai para cadeia? A pessoa é presa, é punida por isso, ou pelo menos vai sofrer um processo legal. Então, doutor Marco Aurélio Cunha, o futebol não é só no Brasil, em qualquer lugar. Quantas brigas homéricas já vimos, quantas brigas no entorno do estádio nós já vimos, e nada acontece. Fica por isso mesmo. E, infelizmente, tem que ser um cara assim, de expressão, como o Vini, sofrendo vários e vários ataques racistas para chamar a atenção das pessoas. Na verdade, Renata, a sociedade está doente, né? Especialmente com a impunidade. A impunidade que vive aqui o Brasil, que vive em outros países, os crimes cometidos que não são aferidos, que não são colocados em xeque, que são amenizados pela própria sociedade, faz com que isso aconteça. E é o reflexo da sociedade você bater um carro, matar uma pessoa e sair livre pela porta da frente da delegacia. Então, nós precisamos aprimorar um pouco mais a nossa compreensão do que é viver. Uma organizada briga com a outra, mata um adversário. Mas se alguém cair na rua, todo mundo corre para acolher. Ninguém pergunta qual é a camisa que aquele motoqueiro que caiu torce. Mas todo mundo vai ser solidário. Por que nós escolhemos o momento de ser solidário e não somos todos os momentos solidários? É preciso uma educação coletiva. E ao Vini, a nossa solidariedade, eu ainda acho que se ele amenizasse um pouco a situação, não no sentido de não pôr culpa no adversário, mas joga a bola, Vini, é o que você sabe fazer, desfila em campo, ri da cara dele, sim, e pronto, você vai ser um sucesso como sempre foi. E aqueles que são covardes, que fazem isso, que a sociedade os julgue, nem precisam tribunal julgar. Eu acho que o julgamento é coletivo da sociedade, eliminando moralmente esses indivíduos que fazem isso. Ronaldo Giovanelli, você já se manifestou aqui, já trouxe o seu repúdio e, infelizmente, eu espero que dessa vez algo aconteça. Que não seja mais um caso que as pessoas vão esquecer, vão esperar a próxima edição da Champions League, um outro campeonato, porque é o que todo mundo que agride, que comete um crime dentro do futebol espera, que ninguém mais lembre, que isso passe. Então, mas o Vini está pedindo socorro aí. E faz tempo. E faz tempo que ele está pedindo socorro. E você aí, político, você aí, embaixador, sei lá, você da CBF, você, sei lá, ele está pedindo socorro. Nós não vamos fazer nada. O menino está indo lá mostrando o nosso futebol, levando a nossa alegria, estão fazendo isso com o menino lá, e você aí não vai fazer nada. Nenhuma canetada, nada. Porque nós temos aí políticos como é que fala? Que eles falam lá agora tem político que eles são apaixonados. O cara é apaixonado por político. Você não é apaixonado por futebol também, não? Você não pode ajudar a gente a fazer alguma coisa aí? Não é possível que tem alguém com uma caneta pesada aí que não vá pra lá. O nosso presidente da CBF, você tá muito enroscado aí, tem muita coisa pra fazer? Manda alguém lá. Manda alguém lá. Vê o que esse menino precisa, ele tá gritando, pedindo socorro. E é a nossa gente. É a nossa gente aí. Você aí, que é lacrador, que é não sei o quê, que é blogueirinho. Precisamos de você também agora aí. Vamos lá? Eu vou ver o que eu posso fazer, sei lá. Mas eu vou tentar. Eu vou tentar gritar aqui, falar mais alto ainda. Ele tá pedindo socorro. Vamos lá buscar esse menino, vamos resgatar.
Vamos fazer alguma coisa, por favor. Eu peço a você, que é do governo, da política, que é do bloguinho, que é falastrão, tá pedindo socorro. Vamos ajudar esse menino. É o que eu peço pro povo brasileiro. Vamos ajudar esse menino aí. É isso. Acabou, chega. Ele tá faz tempo gritando e todo mundo tá fazendo um monte de coisa. Nós estamos vendo todo mundo fazendo um monte de coisa e nós não vamos fazer nada. Não é possível, não é possível. Cicinho, você ofereceu um caminho, né? Você falou sobre a questão também do próprio Real Madrid, que passa por isso ao lado do Vini, mas também não se manifesta muito. Exatamente, Renato. E bato nessa tecla porque acho uma atitude covarde do Real Madrid também. Porque se isso acontece, se o Vinícius Júnior estivesse num time de menor expressão, talvez nem teria essa repercussão. Mas nós estamos falando do maior time do mundo. O Real Madrid é o maior time do mundo. O Real Madrid é capaz de parar uma liga. O Real Madrid o que a gente espera é exatamente o árbitro aí, quem que é a autoridade no jogo? É o árbitro, ele parou. Então, simplesmente, a atitude dele foi de parar o jogo. Se o Real Madrid, a diretoria do Real Madrid se posiciona, porque isso é algo recorrente. E sempre essa questão, você vê, a CBF postou uma nota. Ok, presidente, multa num avião, vai lá e bate na porta e fala assim, e aí, como que é? Qual que é a punição? Então a gente está precisando de ver atitudes também, não só um cara lutando contra o sistema. O Vinícius Júnior está lutando sozinho. Tá sozinho. Entendeu? Agora juntou o Mbappé. Vamos ver se aparece alguém da França para auxiliá-los. Porque é sempre em cima do Vinícius Júnior. E o Real Madrid sempre postando notinha. Aí o cara vai no próximo jogo, entra em campo. E ele tá fazendo muito bem o papel dele, que é o quê? Levantando a bandeira da alegria, tá jogando. Ele luta contra o estádio que tá vaiando ele, aí ele vai comemorar, o juiz vem dar cartão. Então, poxa... Ele tomou cartão e o rapaz não. É incrível. Exatamente. Não, e a torcida vaiana, ele faz o gol. É momento dele extravasar. Aí ele vai e recebe um cartão. Ele não fez então, nada assim, demais. Mas é tudo contra ele. O cartão amarelo não foi porque ele dançou na bandeirinha, só pra deixar claro. Ele tomou cartão amarelo porque na interpretação do árbitro, ele faz assim pra torcida do Benfica que tá xingando. Lógico, e aí porque vocês estão vaiando. Não. Eu sou a favor da provocação, mas de acordo com essa porcaria dessa regra, se o árbitro interpretar que o jogador provoca a torcida adversária, passei o A questão é onde estão as autoridades. E o do Benfica não o provocou. Pois é. O Benfica tinha que ser expulso da Champions League. Se a FIFA tem um pingo de vergonha na cara, a UEFA, eles sentam agora e eles falam assim, qual será a punição? Banimento. Tira o Benfica, porque as imagens estão aí. Ah, mas não dá pra comprovar. Claro, tem torcida na arquibancada, como foi o Sgarbinha aqui, fazendo sinal de macaco, entre outras coisas. Aqui no Brasil com o Grêmio. Sim, você lembra contra o Santos? Só o Grêmio. Com o São Paulo também. Só o Grêmio. Não. Punido, banido daquela competição, só o Grêmio no Brasil. Mas nenhuma outra equipe. Da Copa do Brasil. Não, e amanhã a federação coloca lá, basta o racismo, basta... Não, basta vocês têm que fazer alguma coisa. Mas você imagina não é possível que vocês vão colocar de novo faixinha e tentando enganar a gente de novo aqui. Benfica jogar. Você imagina o clima como vai estar. Não, se o Benfica tem juízo, nem leva, né? Pra começo de conversa. Tá defendendo os 8, tem que mandar os 8. O Benfica tá defendendo o Eu espero que até lá, até o jogo de volta, alguma coisa já tenha acontecido. Alguma punição anunciada, algum afastamento, alguma investigação. Porque agora tá na mão da UEFA, é ela que pode fazer isso. Ela que pode, a competição é dela. É ela que pode organizar. Porque aconteceu várias vezes a mesma coisa na Espanha. E La Liga ficou por isso mesmo, deixaram por isso. Porque no final das contas, o clube pensa, não posso parar, não posso sair dessa competição. Cicinho está correto. Ninguém no final... As pessoas só pensam no futebol, no desportivo. Ninguém pensa na moralidade, no ser humano, em nada. Everton Guimarães se manifeste também. Boa tarde para você. Beijo, Rê. Boa tarde a todos. Eu me assusta ainda alguém questione por que só com o Vini Júnior, né? A gente escutou, eu já vi várias pessoas aqui, inclusive jornalistas portugueses, até na Espanha também, tem muitos colegas jornalistas lá que não compram a briga. Por que com o Vini Júnior? Porque o Vini Júnior não abandona a luta, porque ele decidiu lutar contra. Outros jogadores não lutam, sofrem tanto quanto ou até mais, mas não querem comprar a briga, porque a briga é inglória, é uma luta muito pesada, muito forte. Tem muita gente que deixa de admirar o que o Vini faz dentro de campo, porque coloca à frente de tudo isso a luta, e normalmente quem coloca à frente de tudo isso a luta dele, ou coloca o ranço pelo Vini à frente da luta dele, é naturalmente um racista. Então se incomoda com a luta dele.
Então, quem conhece historicamente a luta desse povo contra tudo que acontece no mundo, inclusive aqui no Brasil também, só que aqui há punição. E, inclusive, recentemente, uma advogada argentina imitou macaco no Rio de Janeiro, ela está presa. E que bom, né? E eu não estou generalizando contra o povo argentino, não. Mas agora mais um, tantos outros já fizeram. Mas aí, quando os nossos times vão jogar pela América do Sul aqui, eles também sofrem, em vários outros países. E aí a gente vê isso na Espanha, a gente assiste isso em Portugal. Aí vai o Mourinho, né, que é uma voz tão ativa e tão importante, e defende, vai contra o jogador, a arbitragem, se incomoda com o fato de colocar a mão na camisa e provocar, mas é óbvio, ele é provocado o jogo inteiro. E ele optou lutar, ele optou brigar. E ele sabe que essa luta é pesada, mas só gente do tamanho dele, que chegou onde ele chegou, Renata, consegue comprar essa luta. E eu gostaria que, além do Mbappé, o Mbappé foi gigantesco em apoiar o Vini, que o Tchouaméni, que o Camavinga também comprassem essa briga, que o clube comprasse. Mas é que tem gente da imprensa lá da Espanha que acha que o clube não pode se envolver, porque acha que é uma luta só do Vini. Não, não. É de um povo. Mas tem gente que acha um absurdo essa luta. Agora, quem sofre são eles. Agora, por que eu, branco, não posso comprar a luta deles? Por que eu não posso me posicionar? Por que eu tenho que dizer? Por que você provoca, Vini? Joga leve é o cacete. Tem que continuar cobrando, tem que continuar lutando e trazer mais gente para o lado dele, como veio o Mbappé, que é uma voz tão importante no futebol mundial e que resolveu comprar a briga com o Vini. Agora falta o clube comprar a briga, os colegas da imprensa lá da Espanha, de Portugal, a entenderem o que de fato está acontecendo, porque é muito sério. Aqui no Brasil há punição e tomara que cada vez haja mais punições, porque só assim isso pode reduzir, isso pode diminuir até acabar, embora a gente não acredite que vai acabar, né? Porque o esterco do mundo está aí, está aí. Nós estamos sentindo o cheiro deles. Só que se a gente não lutar, a tendência é de que isso continue. E sobre o argentino que está aqui ao lado, que cometeu o ato racista, por que ele escondeu para não fazer a leitura labial, se ele chamou apenas e tão somente de marica, mas acha que se fosse marica também estava tranquilo? Então é um negócio nojento e se o clube e outros colegas do Vini e os jogadores, a maioria ou talvez a totalidade, não comprar essa briga, Renata, a gente vai, ano a ano, a gente vai assistir essas cenas aí lamentáveis, extremamente graves e que precisam de punições severas. Aí chega de notinha, agora o momento é de atitude, é de punição. Fez isso, tá fora, pode banir o cara de repente de uma Champions League, por que não? Quero ver se alguém vai ter coragem de fazer de novo isso, não podendo jogar a principal competição de clubes do mundo, fora Copa do Mundo, que é outra história, Campeonato Mundial, todo mundo sonha anualmente em estar na Champions League. Se não estiver mais, quem sabe outros vão pensar duas vezes antes de cometer um crime na frente da TV, de um estádio, de todo mundo. O cara, para sempre, terá sido banido por ser um racista. Porque de outro jeito não há resolução, não fazem nada, né? Agora seguimos esse papo que é muito sério. Edu Dracena, de verdade, eu fico pensando em como estancar isso, como deixar que pessoas que praticam racismo de maneira impune, livremente no futebol, sejam coibidas. Talvez seja isso, essa é a proposta que eu tenho. Banir o cara de uma competição. Imagina o Prestiani com 20 anos não podendo mais jogar uma Champions League. Assina embaixo, Renata. Eu acho que, de repente, poderia ter se pensar nisso. De repente, a FIFA, a UEFA, porque o que a gente está vendo aí é aquela coisa só notinha. Soltar notinha aqui, notinha ali, de repúdio, aquela coisa toda e nada de concreto, né? Numa ação realmente concreta. Você, peraí, vamos acabar com isso aí. Vai doer. Esses racistas tem que doer na pele realmente, porque quem sofre são esses caras aí, ó, igual o Vini Júnior, esses caras que lutam contra isso. Então... Você já viu isso em campo? Já não precisa dizer quem ou quando, você já viu algum caso que você presenciou, como se fosse o Mbappé, que viu e que se manifestou na hora em relação ao que estava acontecendo com o Vini. Você já passou por algo parecido? Eu estava naquele jogo do Grêmio e Santos, só que eu não estava perto. Eu não cheguei a ver, mas estava no campo, sim, aí depois o Aranha, né? Aquela coisa toda. Então eu estava, né, presenciei aquilo lá. Aí depois vendo as cenas na televisão, realmente aquela moça lá fazendo os gestos e tudo, aí sim deu mais repúdio ainda, né, numa situação como aquela. Então, assim, é uma coisa lamentável, muito triste, no século XXI a gente ainda está falando sobre isso
e nada acontece. Eu acho que as autoridades têm que rever. Agora, não adianta nada o pessoal fazer o protocolo lá de antirracismo. Mas e aí? Ficou parado 5 minutos, 4 minutos e não aconteceu nada. Expulsa então o jogador do Benfica, fica com a menos. Depois a gente vai ver o que pode acontecer com ele, depois de uma punição. Então, e até o árbitro não quer, entre aspas, se comprometer. Cicinho, você já também presenciou alguma cena assim? Já na Libertadores, o grafite, né? O Dr. Marco Aurélio estava, eu acho que o zagueiro era o Sebal. De Sábado. Que virou auxiliar do Grêmio no passado com o Gustavo Quinteiros. Exatamente. Ele é auxiliar técnico. E ele saiu dali, foi assim, a atitude da diretoria do São Paulo foi imediata, no entanto, que ele nem se trocou e já foi direto para a delegacia, né? Responder exatamente por esse ato lamentável e, assim, nojento. Então, não... o que a gente vive ainda no futebol é lamentável, Renato, porque não tem essa questão de punição. E o clube também precisa ser punido, né, numa situação como essa. 15 segundos. Voltamos. Muito bem. Vamos ouvir ele, então, agora. Vamos mostrar, na verdade. Eu quero mostrar a arte aqui, porque ele não se manifestou com palavras, e sim fazendo um anúncio. Escreveu também em português, viu? Porque ele utiliza sempre o idioma do país ou do jogador que está envolvido na situação. Eu fiquei chocado e entristecido ao ver o suposto incidente de racismo. Isso já começou a relatividade. Não, primeiro, eu fiquei chocado e entristecido, mas depois é suposto, né? Incidente de racismo contra Vinícius Júnior na partida da Liga dos Campeões da Europa entre Benfica e Real Madrid. Não existe absolutamente nenhum espaço para o racismo no nosso esporte e na sociedade. Nós precisamos que todas as partes interessadas, relevantes, tomem providências e responsabilizem os culpados. Na FIFA, por meio da Iniciativa Global contra o Racismo e o painel da voz dos jogadores, nós estamos comprometidos em assegurar que os jogadores, dirigentes e torcedores sejam respeitados e protegidos e que as medidas devidas sejam tomadas quando ocorrerem incidentes. Eu enalteço o juiz, aí é François Letexier, por ativar, é francesa ele, né, inclusive, né? Por ativar o protocolo antirracismo ao usar o gesto dos braços para interromper o jogo e gerenciar a situação. A FIFA e o futebol oferecem total solidariedade às vítimas de racismo e toda forma de discriminação. Eu continuarei sempre a reiterar: não ao racismo, não a qualquer forma de discriminação. Nesse caso, gente, claro que a FIFA é a instância máxima do futebol, mas acho que a primeira providência específica tem que ser tomada pela UEFA, que é a detentora da competição da Champions League. É assim que eu imagino. E a FIFA, cabe a ela respaldar ou corrigir se algo não for feito. Pressionar, né? Pressionar por uma atitude. Mas será que ela vai pressionar? Você acha que esse discurso leva a acreditar em pressão? Eu ia falar, uma notinha dessa, gente. Não, né? Na boa. Nem chega na UEFA isso aí. Essa nota Nem é copiar chega. e colar e pôr pra próxima. Daqui a pouco vira faixa e já era. Não adianta Ctrl+C. só esse tipo de manifestação. Tem que apurar os fatos. Nos solidarizamos. Teria que fazer uma comissão de sindicância, chamar os jogadores, interrogá-los, chamar o atleta envolvido, os dois, e aí sim fazer uma dinâmica para culpar ou absolver o crime. Para mim, crime. Então, obviamente, temos que tomar atitude, temos que proteger os nossos atletas, ao mesmo tempo, evitar que isso aconteça novamente. É insuportável ver recorrentemente esse tipo de coisa. Essa nota oficial, para mim, é aquele mais do mesmo, sabe? Eu também tenho amigos pretos, quem me conhece sabe, aí o cara vai... Somos solidários. Somos solidários, é o protocolo, eles seguem o protocolo. E sabe o que eu fiquei mais enojado aqui, que faltou dessa sublinhada final? Eu acompanhei alguns cortes de Twitter, não fiquei procurando no canal da TV, nem tem esses canais também para poder ver, mas a imprensa portuguesa, a quantidade de cara que passou pano para isso aí, que condena o Vinícius Júnior, normaliza uma prática racista e pune o jogador que está lá acusando. Cara, que raiva que me dá tudo isso, velho. Porque não vai acontecer nada. Isso a gente vai falar. No jogo aberto lá em Portugal, tem gente passando pano. Entendeu? E no nosso jogo aberto aqui brasileiro, a gente está batendo. Vai tem gente ainda. Eu até entendo o presidente da FIFA falar em suposto, né? Não querer afirmar, porque ele é o presidente da autoridade máxima. E esse discurso aí não vai mudar nada. Não é aí que está a solução e nem é aí que a gente vai procurar alguma alternativa para confortar o Vini Júnior, para começo de conversa. Mas, gente, só uma coisa, tá na hora de tomar uma atitude
que seja clara, que assuste, que ponha uma mensagem de que quem cometer esse tipo de coisa vai ter uma punição pesada. É isso. Porque hoje todo mundo, não, calma, eu te protejo, você é meu colega de clube, calma. Não, não é bem assim, gente. Você tem que entender o caso. Racismo é um crime que é hoje costumeiramente, continuamente praticado no futebol. E não há punição, fica por isso mesmo. Aí a gente lembra depois e ponto, é isso. A gente sempre volta no caso do Grêmio, né, que é com o Santos, que foi citado. O Grêmio foi banido de uma Copa do Brasil por conta daquele episódio com o goleiro Aranha. E eu acompanhei muito de perto aquilo que aconteceu. Eu lembro do ex-presidente finado, já Fábio Koff, ele ter dito o seguinte, bom, depois do Grêmio punido, se isso servir para acabar com o racismo no futebol do Brasil, que assim seja. Claro que foi uma ironia que ele utilizou, porque isso não acabou, infelizmente, com o racismo no Brasil. Mas aquela punição exemplar, eu acho que ela gerou um exemplo muito grande, inclusive no próprio clube. O Grêmio, historicamente, por uma questão até lá da origem dos dois clubes, tinha na sua torcida cânticos racistas. E esses cânticos, eles foram abolidos pelas torcidas organizadas, por campanhas institucionais que o clube fez, porque muitas vezes é o efeito manada, né? O cara não quer chamar o outro de macaco, mas ele acha que... E não pode, porque é crime. Mas ele tá ali no meio da galera e ele acha que aquilo é legal, como disse o Sgarbi. Tem crianças que estão sendo estimuladas e educadas nesse sentido, que daqui a pouco vão achar que isso é normal. E que hoje talvez nem tenham noção da gravidade do que elas estão fazendo. Mas se elas continuarem fazendo e ninguém alertar, ninguém educar, elas vão ser iguais. Com a punição, as pessoas entenderam que não pode, que não podia. Então, o Grêmio foi punido naquele momento e houve, sim, uma moralizada de certa forma. Só que só isso. Imagina, o clube foi excluído de uma competição. E na Europa nem se cogita esse tipo de coisa. Isso eu acho que seria um começo. Bom, a gente vai ouvir outra vez o Mbappé e José Mourinho falando sobre o caso de racismo contra o Vini Júnior. Y después, con el número 25, no quiero decir tu nombre porque no lo merece, ha empezado a tener palabras que son inaceptables, pero después ha metido su cara en la camiseta para que toda la cámara no pueda ver y ha dicho 5 veces a Vini que es un mono. Y después yo, Vini y muchos jugadores del equipo hemos perdido el control y no queríamos jugar más porque son cosas que no podemos aceptar, que son cosas que no dan la buena imagen a todos los niños que nos miran. Como lo ha dicho, es la Champions League, la competición que todos los jóvenes quieren jugar, el mundo nos mira y tenemos que dar el buen ejemplo. No somos perfectos, yo en el campo no soy perfecto, Vini no es perfecto, todos los jugadores que estaban en el campo nunca serían perfectos, pero hay cosas que no podemos aceptar. Y quiero decir las cosas claras porque yo no quiero hablar en general, hablo de este jugador, que fue el jugador que ha hablado, porque yo he venido muchas veces en Portugal, nunca he tenido muchos amigos que vienen de Portugal, compañeros, nunca he tenido ningún problema. Al final sería un error para mí de venir y hablar mal de Benfica, hablar mal de Portugal, hablar mal de toda la gente que estaba en el estadio, porque no le merecen, porque hay un jugador que habla así. La única cosa que digo yo es que pasa en tantos estadios. Sempre com o mesmo. Acontece em tantos estádios, sempre com o mesmo. Existe alguma coisa aí que não encaixa. Falei pro Vini no campo, você marca um golaço. Por que comemora assim? Por quê? Everton Guimarães. Segundo o Mourinho, uma mulher não pode usar decote nem saia curta, né? Porque se alguém fizer algo com ela, a culpa é dela, né? Então, segundo o Mourinho, a culpa é do Vini. Renata, me envergonha uma figura da envergadura do Mourinho ter esse posicionamento. Eu disse aqui anteriormente, repito, há uma necessidade do engajamento da classe dos jogadores. Nós, da imprensa, temos obrigação de comprar essa briga, mas tem uma coisa que é de fundamental importância, Renata, porque da FIFA eu não espero nada, mas da CBF eu espero, O Sami Chaldi está aí tentando fazer um trabalho decente e tem feito muitas mudanças importantes. Uma delas pode ser deixar ainda mais radical, mais pesada a punição para esse tipo de coisa acontecendo em estádio. Agora, tem uma coisa que para mim é de fundamental importância, Renata: o patrocinador master. Quem for colocar a marca na camisa tem que ter uma cláusula contratual de absolutamente rescisão em atos de um atleta
Se acontecer com um atleta, é a rescisão imediata do contrato. Curiosamente, o mesmo patrocinador no jogo aí estava nas duas camisas. Se eu sou CEO da empresa, eu já renunciaria a qualquer possibilidade de seguir com o patrocínio. Então, até a empresa que coloca dinheiro no futebol, ou as empresas que colocam dinheiro no futebol, como patrocinadoras master disso, elas precisam se posicionar também e fazer rompimento de contrato, executar o rompimento de contrato, porque isso aí chamou a atenção. Primeiro, porque escondeu a boca para falar. Segundo, quantas vezes o Mbappé se virou para ele e chamou ele de reticências racista e ele ficou calado, aceitando tranquilamente? E se ele não tivesse feito, será que ele aceitaria essa chancela de racista, como o Mbappé falou, olhando na cara dele? Então, envolvimento dos jogadores, de nós da imprensa portuguesa, da imprensa espanhola, da imprensa mundial e dos patrocinadores que colocam suas marcas. O patrocinador estava com a marca na camisa desse sujeito racista aí. Se isso não incomodar o CEO da empresa, aí não sei o que mais vai incomodar, né? É por aí mesmo, Everton. Foi firme, foi bem, tem que se posicionar e tem que ter atitude. A gente vai para o YouTube, não tem recadinho, intervalo e a gente vai seguir falando sobre isso. Marco Aurélio Cunha, de verdade, pela sua vasta experiência no futebol como dirigente, como quem já presenciou situações constrangedoras, incluindo o racismo, qual é a sua sugestão? O que fazer para... Eu só vejo que a punição desportiva para torcedores, para jogadores, ela parece que pesa mais até do que um processo que vai para a justiça, que se arrasta. Eu acho que a UEFA e a FIFA deveriam fazer uma carta, entregar individualmente a cada atleta antes do jogo, dizendo as condições do jogo de disciplina, de conduta antirracismo, anti-homofobia, enfim, qualquer coisa. E que ele assine a carta e devolva. Porque assim ele vai, antes do jogo, receber uma notificação do que ele não pode fazer. E fazer isso repetidamente até o final da Champions League. É uma loucura, né, doutor? É uma loucura. Hoje tem que botar não pise na grama, não urine no chão. Exatamente. Porque senão, né, mas tá se é isso Temos que dizer, não cometa racismo, viu? É crime. Um menino de 20 anos que fez isso, quer dizer, qual a educação desse rapaz? Então, uma carta formal, já fiquei muitas vezes em vestiário, Cicinho e todos aqui, vem a comissão de árbitros antes, confere camisa, confere súmula, chuteira, quem é o capitão, e entrega uma carta dessas. Olha, esta é a norma da FIFA, da UEFA, que se vocês infringirem serão rigorosamente punidos. É um sinal de alerta. Mas é que tá, é dizer qual é a punição, Marco. Eu acho que tem que dizer... Sim, nesse caso, deveria ser excluído. E não deveria ser só o jogador, deveria ser o clube também. Sim, o próprio clube, né? Mas quem faz é o jogador. Então, o jogador vai ser avisado que, se ele fizer, ele representa o clube e vai fazer com que o clube seja eliminado, suspenso da competição. Aí sim, tem que ter a punição. Ele individualmente punido com dinheiro, porque dói no bolso, aí a coisa fica pior. E, quem sabe, começa uma educação coletiva. Na minha opinião, tem que ser um negócio mais drástico, assim, da FIFA, da... Cara, porque assim, você trouxe um ponto, doutor, ele tem 20 anos, o moleque, o que fez isso. Cara, ele provavelmente cresceu vendo, assim, no futebol argentino, com os brasileiros mesmo, achando que é normal isso, cara. Esse é o grande problema. A criança na arquibancada, vendo que o Benfica, mais uma vez, a criança que vê o Benfica se posicionar, não é bem assim, no jogo seguinte vai estar imitando o macaco de novo, cara. Então é mais preocupante ainda do que, cara, ele tem 20 anos, é argentino, a gente já viu diversos casos de argentinos chegando no Brasil, torcida fazendo gesto racista. Então é mais preocupante 15 ainda. 15 segundos. Voltamos. O telespectador que nos acompanha sabe que a gente normalmente muda os assuntos, tem uma variedade de temas aqui no programa. Mas esse caso do Vini Júnior, pelas reiteradas vezes, repetições de racismo contra ele dentro do futebol, na Espanha, fora da Espanha, na Europa. Então, hoje a gente se estendeu no assunto porque é sério e que isso realmente seja levado a cabo, que a gente tenha punição para isso e uma punição imediata, que não esperem passar o tempo, não é? Não deixem por aí. Realmente, o tema dominou o programa, tomou conta e é importante. Eu espero por medidas rápidas da UEFA. Eu espero que eles não tentem protelar, fazer com que o público esqueça, que a gente tenha, sim, uma punição severa.
Exatamente, Renata. E o assunto estende porque nós já estamos cansados de ver situações como essa, principalmente com o Vinícius Júnior, porque não é a primeira vez e se continuar sem essa impunidade, não vai ser a última. Então eu volto a reiterar a questão do posicionamento das autoridades. Já vai fazer, o Marco Aurélio já falou aí, para assinar, né, os atletas assinar. E quando o árbitro fizer assim, já entra o policial com a algema, já algema o jogador e que vai responder na delegacia. Então, o atleta também, ele precisa ter medo. O atleta, ele precisa saber que não vai passar de qualquer maneira. Então, assim, a gente lamenta um menino desse de 20 anos já sendo uma influência de mau exemplo, né? E, Ronaldo, que não venha aquela desculpa, ai, tô de cabeça quente, é futebol, a gente perde a cabeça, os ânimos são acirrados, é rivalidade, é Champions League. Para com esse papo, né? A gente pode estar com a cabeça quente, mas você tem que estar dentro da regra. Você não pode fugir à regra. Você pode usar malandragem, você pode fazer o que você quiser dentro de campo, você pode virar referência, você pode dançar. Agora, o que você não pode é um racismo. Isso aí não pode. E eu espero que hoje a gente tenha passado uma mensagem forte para muitas pessoas, para senador, para desembargadores, para pessoas que realmente pensam no ser humano, que vai auxiliar esse menino lá. Que vá atrás, não deixa. Se a FIFA não for, se a CBF não for também, que alguém aqui de peso nesse país vá lá e represente... Esse é o problema. E represente o nosso país e fique junto com esse menino. Só que as pessoas que deveriam estar fazendo o que a gente está fazendo agora estão mais preocupadas em outras situações. Não Esse é o grande problema. Há quantas literalmente décadas, nós estamos aqui fazendo esse mesmo trabalho, tentando passar essa mensagem forte. Eu vou pegar 2 exemplos bem rápidos que fogem um pouco do tema racismo, mas estão no contexto que no futebol pode tudo. No último final de semana, Brusque acabou entrando em campo no jogo da semifinal Chapecoense. Isso, Brusque Chapecoense, semifinal do Campeonato Catarinense, 1-0 Brusque. Tava vendo o jogo, 2 caras da arquibancada fazendo assim, ó, para a torcida da Chapecoense. Tem que pegar esses 2 caras também, Ministério Público de Santa Catarina está batendo, o Brusque também. Então o Cicinho foi brilhante. Por que o Real Madrid não faz esse trabalho? Por que o Brusque, que é menor que o Real Madrid, faz algo para tentar coibir essa sacanagem, essa canalice? E no ano passado, na Copa Sul-Americana, Independente e Laú jogaram. Se mataram literalmente nas arquibancadas. O que aconteceu? Não acontece praticamente nada. Não sente no bolso, não é eliminado de competição, o jogador que faz não é punido, o torcedor não é preso, é morto. Então, gente, a gente faz o nosso trabalho. Só que as pessoas que deveriam estar fazendo o que a gente está fazendo agora estão mais preocupadas em dinheiro. O ano passado, a equipe chilena que estava no grupo do Fortaleza foi eliminada da Libertadores, só que com 3 semanas para poder ver isso. Exato. Aí teve a paralisação, aí quando voltou, aí eliminaram. Isso. Não é? E o Fortaleza se classificou. Né? Porque mas já esse ano já pode jogar, ano passado. Aí mas tem que acabar. Jogar, não acontece e alguém mais tem nada. que ajudar esse menino, que ele está pedindo socorro. Esse menino está pedindo socorro faz tempo. Eu só acho que nesse caso, a gente está falando de um jogador contra um jogador dentro do campo. Acho que a UEFA tem que agir rápido. Tem que agir na questão desportiva já rápido. Já cortar o mal pela raiz. É isso. É isso aí. Veremos, né? Aguardamos o que vai acontecer. Bom, o nosso programa fica por aqui. O Jogo Aberto está chegando ao final de mais uma edição. O Neto vem com os donos da bola. Uma boa tarde para todo mundo e até amanhã.